vocês sabem. Então Marx teria dito, eu não sou marxista, je ne suis pas marxiste. Bom, o que o Marx possivelmente quis dizer com essa frase? Veja, não é que ele quis dizer que não se pode adotar as ideias dele próprio, que as ideias dele próprio não são coerentes ou coisa assim. O que ele quis dizer, segundo o contexto do Engels aqui, das cartas do Engels, é que o pensamento dele não pode ser um pensamento utilizado, aplicado dogmaticamente. O pensamento de Marx é um pensamento vivo, é um pensamento dinâmico, é um pensamento que muda ao longo da sua vida, é um pensamento que não é estanque. Às vezes, quando a gente faz esses resumos, essa síntese, a gente fala, Marx, conceitos principais, fica parecendo que a vida inteira dele ele pensou a mesma coisa. E na verdade não, é um pensamento que se altera ao longo do tempo. É um pensamento que se critica a si próprio. E ao longo da história contemporânea, é um pensamento que foi retomado, e ainda é retomado, várias vezes, sob diversas perspectivas e a partir de vários propósitos. Então, isso é um alerta que eu queria dizer para vocês. Lembrando essa frase, que teria sido dita pelo Marx, eu não sou marxista. Quer dizer, para encarar esse pensamento não de forma estanque, não de forma dogmática, mas de forma dinâmica, de forma aberta, como a gente costuma dizer, o pensamento de Marx é um pensamento tão aberto e tão interessante que ele pode ser utilizado, inclusive, para criticar algumas perspectivas do próprio Marx. Né? E isso é uma apreensão dessas ideias que eu acho mais interessante. E, além disso, a obra de Marx também é uma obra que extrapola os meios acadêmicos, os meios intelectuais. Né? Por exemplo, se eu fosse gravar aqui uma aula sobre o Leibniz, são poucos fora da universidade que de fato leem e estudam Leibniz. E quem estuda Leibniz fora da universidade, geralmente são pessoas que gostam muito de filosofia e tal. No caso do Marx é diferente. É um pensamento que está presente no debate público. É um pensamento que é citado, geralmente de maneira um tanto estranha, por políticos, por exemplo, por jornalistas. É um pensamento que tem uma vivacidade diferente. De fato, quando Marx escreve as suas obras, ele escreve pensando numa transformação radical da sociedade burguesa. Ele escreve pensando numa ideia de que esse pensamento seja lido, absorvido pela classe trabalhadora. Então, de fato, ele já foi escrito com essa perspectiva de não ser um pensamento confinado em universidades e em bibliotecas, que fosse um pensamento que tomasse as ruas, de alguma maneira. E mais, muitas das tendências que o Marx escreve e observa no Capital, sobretudo, se realizam. E quando eu falo isso, não me entenda errado, não estou dizendo que o Marx é a mãe de nada. Mentalizei! Né, que ele faz uma previsão, ou, né, que nem aqueles caras que mentalizam, eu mentalizei, não é isso. Se trata de uma análise que ele fez da sociedade em sua época, e a partir dessa análise ele observa algumas tendências que se concretizam. Quais são essas tendências? Em primeiro lugar, o surgimento de grandes conglomerados financeiros industriais. Quer dizer, invertendo a lógica da livre concorrência, típica ali de meados do século XIX. Então, uma situação que a gente observa hoje com a formação de grandes monopólios, de grandes conglomerados. Segunda tendência que aparece no Capital e parece ter se realizado, uma substituição cada vez maior, que já acontecia na época dele e que ele via que iria se aprofundar, da mão de obra humana por máquinas. Da substituição da mão de obra humana por máquinas. Isso já estava acontecendo na época dele e ele acreditava que era um processo que iria aí se aprofundar, enfim, que iria adiante. Terceira coisa, a irradiação da forma de mercadoria a quase todos os produtos e relações. Então, de fato, a gente enxerga na nossa vida a mercantilização de quase todas as coisas, né? A gente brinca, né? Desafio você a falar uma coisa que não foi transformada em mercadoria. Né? Desafio você a pensar uma coisa que não foi, ou que não tentam fazer, ser transformada em mercadoria. De fato, a mercantilização de quase todas as coisas é algo que ele escreve ali no Manifesto Comunista, que na época dele ainda era muito pequeno, muito incipiente, e que hoje, enfim, assumiu grandes proporções. Quarta coisa, a ideia de que o capitalismo tem suas contradições, e por conta disso teremos crises econômicas recorrentes. Eu tenho 30 e poucos anos. Na minha vida eu já presenciei várias crises econômicas grandes. Né? Quando eu era jovem, eu lembro da minha mãe, dos meus pais, né, trocando de moeda toda hora, né, aquele período pré-plano real. Enfim, me lembro da crise de 2008, quando eu estava começando a universidade. Me lembro, enfim, vivemos agora outra crise no momento que eu gravo esse vídeo, de 2022.
Então, a ideia de crises econômicas recorrentes como parte do sistema capitalista, e não como anomalias desse sistema. Quinta coisa, a esfera política como um espaço onde os conflitos sociais relacionados à propriedade privada e à renda iriam tomar espaço. Então, de fato, a gente vê hoje na esfera política uma manifestação, uma expressão de conflitos que a gente vê no campo da propriedade, no campo da disputa econômica mais profunda, mais radical. Sexto, o predomínio crescente da especulação financeira sobre a criação de riqueza real. Bom, então são alguns aspectos que aparecem ali no Capital e que parecem, de alguma maneira, ter sido confirmados pela posteridade após a morte de Marx. Veja, de novo, não é que ele fez uma previsão, é que ele fez uma análise do que estava acontecendo e o que deveria, que possivelmente iria se aprofundar. Né? O Lenin, num dos seus textos sobre Marx, ele fala que o pensamento de Marx tem, sobretudo, 3 fontes. Quais são as 3 fontes, as 3 origens do pensamento de Marx? Bom, em primeiro lugar, a economia política inglesa. Então, o Marx leu e respeitava profundamente e se apropriou criticamente dos pensadores liberais ingleses, Davi Ricardo, Adam Smith, Thomas Malthus. Então, a economia política, o liberalismo clássico, foi lido com muito cuidado por Marx, absorvido, incorporado de maneira crítica. Bom, mas além da economia política inglesa, há também aí a dialética, o idealismo alemão. Né? Ele lê profundamente, incorpora Kant, com certeza, mas sobretudo a obra de Hegel. Né? A dialética hegeliana, de novo, é uma incorporação crítica. Né? Ele lê com muito cuidado, por muitos anos, sobretudo no período lá que ele passa na Universidade de Berlim, depois ele faz seu doutorado, né? Defende na Universidade de Iena, e absorve criticamente, incorpora criticamente a obra de Hegel. Né? Uma das passagens famosas, uma das ideias famosas que a gente associa a Marx é a ideia de que ele teria virado Hegel de cabeça para cima. Né? E colocado Hegel nas suas bases. Já chegamos lá. Bom, e, evidentemente, a filosofia francesa. Né? Marx, quando era jovem, o pai de Marx, né, o Heinrich Marx, era alguém aparentemente entusiasta daquilo que a gente chama de iluminismo, né, o pensamento francês do século XVIII, o materialismo francês do século XVIII também dentro do iluminismo, não que fosse a única corrente do iluminismo, mas era parte também do iluminismo, alguns teóricos materialistas. Então, da economia política inglesa, do materialismo iluminista francês, da dialética alemã, tudo isso é incorporado criticamente. Tudo isso é incorporado criticamente na obra de Marx. Bom, então Marx, ao longo da sua vida, se empenha em estudar obras maiores, como o Adam Smith, e também uma série de obras menores da economia política, da filosofia, trabalha junto a seu amigo e também companheiro de textos, Engels, ao longo aí da sua vida. Agora, um cuidado. Eu acabei de dizer que o Marx observou algumas tendências do capitalismo na sua época, tendências que parecem ter se realizado. Porém, o fato dessas tendências serem identificadas no passado e no presente não significa que elas são normais, que elas são naturais. Ah, é natural que isso acontecesse. Não é esse o ponto. Na verdade, e é isso que eu queria dizer agora, um dos elementos fundamentais do pensamento de Marx, um dos objetivos mais importantes da obra do Marx, é denunciar a pretensa naturalidade, normalidade que as coisas apresentam-se para nós. Então, as coisas do mundo se apresentam para nós como se elas fossem eternas, como se elas fossem naturais. E um dos elementos fundamentais da crítica de Marx é mostrar que isso não é natural. É mostrar que as coisas nem sempre foram assim. E se as coisas nem sempre foram assim como elas são, por conseguinte, elas nem sempre precisam continuar a ser assim. Essa é uma das críticas que ele faz aos economistas liberais, à economia política clássica. Tá, o Marx leu, então, com muito respeito, Adam Smith, Davi Ricardo, mas a crítica que ele faz é que esses autores naturalizam coisas que são, na verdade, historicamente e socialmente construídas, como a propriedade privada dos meios de produção, como muitas vezes o mercado, né? Como muitas vezes o mercado. Então, é por isso que é importante estudar história, estudar a construção histórica das coisas, né? O Marx remete num momento a um conto, né, de um francês chamado Fontenelle, que ele fala sobre a rosa de um jardim.
Tá? Essa rosa, agora eu não me lembro se é uma rosa, uma margarida, uma flor. Mas enfim, essa plantinha no jardim, ela nasceu nesse jardim e ela morreu nesse jardim. E o jardim é a única coisa que ela viu e conheceu na sua vida. Como o jardim era a única coisa que aquela rosa, ou margarida, ou plantinha viu e conheceu, a plantinha tende a achar que o jardim é eterno e que eventualmente o jardineiro é Deus. Veja, qual que é a moral dessa história? Nós nascemos nesse mundo, nessa realidade cheia de desigualdades, enfim, com desigualdades que não parecem ser justificadas. Né? A gente tá fazendo um puta frio agora aqui em São Paulo e tem gente morrendo nas ruas de frio, sendo que a gente tem, enfim, roupas de sobra pelo mundo. Isso é apresentado como se fosse inevitável. Isso, que é um absurdo, é apresentado como se fosse natural. E aí, uma das ideias da crítica de Marx é mostrar que essas coisas não são naturais, não são inevitáveis. Essas coisas são historicamente construídas. Essas coisas derivam de uma sociedade historicamente determinada de uma certa maneira. E se essas coisas foram historicamente construídas, por conseguinte, elas podem ser transformadas, revolucionadas, eventualmente destruídas. Então a crítica se opõe a esse pensamento fatalista que diz que as coisas sempre foram assim e sempre haverão de ser, que diz que não há o que fazer a não ser aceitar. A crítica se opõe a esse tipo de maneira de encarar a realidade. Então a obra de Marx não é apenas uma explicação, uma descrição, ela é também uma crítica da economia. Crítica essa que se pretende revelar as contradições profundas do sistema que a gente vive a fim de transformá-lo, de revolucioná-lo. E a partir dessa ideia que a gente estava falando agora sobre a naturalização das coisas presentes, a gente passa para um conceito importante para quando a gente fala do pensamento de Marx, que é o conceito de ideologia. O que seria ideologia na obra de Marx? Essa palavra ideologia, ela foi inventada pouco antes de Marx. Ela foi inventada ali na passagem do século XVIII para o século XIX pelos ideólogos ligados a Napoleão Bonaparte. Mas para os ideólogos ligados ali a Napoleão Bonaparte, da época de Napoleão Bonaparte, essa palavra tinha um outro significado que a gente não vai abordar neste vídeo. A gente pode fazer depois um outro vídeo só sobre os vários significados da palavra ideologia ou do conceito ideologia. Bom, em Marx, a gente vai ler agora um trechinho do livro dele, A Ideologia Alemã. No trechinho, Marx diz assim: a consciência é, desde o início, um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens, seres humanos. A consciência é, naturalmente, antes de mais nada, mera consciência do meio sensível mais próximo e consciência da conexão limitada com outras pessoas e coisas situadas fora do indivíduo que se torna consciente. Então, a consciência, ela não se desenvolve antes do meio social, do meio em que você está inserido. Ela se desenvolve junto, né? Ela está intricada com esse meio. Marx continua. A divisão do trabalho torna-se realmente divisão apenas a partir do momento que surge uma divisão entre o trabalho material e o trabalho espiritual. Espiritual aqui não é no sentido que a gente usa hoje, né, de Chico Xavier, espíritos, Gasparzinho, não. Aqui espiritual é no sentido de ideias, pensamentos, de coisas não diretamente materiais, que a gente não costuma associar à matéria. Né? Então, uma divisão entre aqueles que vão lidar diretamente com a produção e aqueles que vão viver da produção de outras pessoas e vão lidar com trabalhos intelectuais, políticos, administrativos, ou até militares, né? A gente pode ir nesse caminho. A partir desse momento, a consciência pode realmente imaginar ser algo diferente da consciência da praxis existente. Representar realmente algo sem representar algo real. Né? Então, o que ele está dizendo é, com a complexificação das sociedades humanas, quando a gente começa a ter mais divisão de trabalho, quando as pessoas começam a fazer outras atividades, que não apenas a atividade produtiva, o pensamento começa a ir mais longe. O pensamento começa a entrar em umas viagens mais profundas, mais além. Aí a consciência parece estar em condições de emancipar-se do mundo e entregar-se à criação da teoria, da teologia, da filosofia, da moral, etc., puras, entre aspas. Claro que não existe nada puro, né? Nenhum pensamento está desconectado, está pairando no ar, está desconectado com as outras coisas
desse ser que está pensando. Mas o que ele quer dizer é isso, né? Que a divisão do trabalho potencializa a formação desses outros pensamentos. Tá? Mas o que eu quero que vocês percebam desse trecho, esse é o meu ponto aqui nesse bloco, perceba que o Marx não diz que primeiro vem a matéria, depois vem o pensamento. Essa é uma interpretação que eu considero um tanto exagerada, né? Um tanto vulgar, como se diz por aí, do pensamento de Marx. Ele não está dizendo que primeiro vem a matéria, depois vem o pensamento. Tá? Até porque isso se você pensar um pouquinho, absurdo. O que ele está dizendo é que o pensar está imbricado na nossa atividade material. Tá? Que o nosso pensar não se desenvolve, como às vezes alguns consideram na história da filosofia, fora da realidade social, econômica. Pelo contrário, a gente está pensando num lugar. Tem uma frase do Frei Beto que eu acho bastante poética, bastante bonita, que ele, de certa vez, disse assim: a cabeça pensa onde os pés pisam. Né? Eu acho uma imagem bastante poética, que eu acho que explica bem o que o Marx está querendo um pouco dizer aqui nesse trecho. Vamos ler agora um outro trecho da ideologia alemã de Marx, para a gente continuar entendendo esse conceito. Marx diz assim: as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes. Ou seja, a classe que é a força material dominante de uma sociedade é, ao mesmo tempo, a sua força espiritual dominante. De novo, espiritual, não no sentido Gasparzinho, loira do banheiro, espiritual no sentido das ideias, dos pensamentos. A classe que dispõe dos meios de produção material, dos meios de produção de coisas, dispõe também dos meios de produção espiritual, de ideias. Não é verdade? Se a gente pensar nos grandes conglomerados aí, produtores de ideias, difusores de ideias, pensa aí nas empresas de jornalismo, pensa aí nas empresas, enfim, até mesmo de redes sociais, elas estão controladas pela burguesia, elas estão controladas por grandes empresários, com interesses. O que faz com que sejam a elas submetidas. Ao mesmo tempo, as ideias daqueles que não possuem os meios de produção espiritual. Por exemplo, no tempo em que a aristocracia dominava, os conceitos de honra, fidelidade, hierarquia dominavam. Quer dizer, conceitos que beneficiavam essa classe dominante. Conceitos que beneficiavam um tipo específico de dominação social. Ao passo que, na época do domínio da burguesia, dominam os conceitos de liberdade, de igualdade, conceitos que, na verdade, acabam beneficiando o status quo, acabam ajudando a manter as coisas como elas estão, acabam reforçando uma hierarquia de classes, que é a hierarquia de classes típica do capitalismo. Né? Então, a ideologia, aqui, nesse texto, aparece dessa maneira. Né? Ideias que são dominantes numa época, veja, dominantes não significa únicas. Dominantes não significa que haja só elas. Né? Enfim, depois o Gramsci desenvolve o conceito de hegemonia. A gente tem até um vídeo aqui no Se Liga, que é uma conversa com um colega meu especialista em Gramsci sobre isso, quem quiser dar uma olhada. Mas, enfim, as ideias dominantes, né, não são as ideias únicas, não são as ideias totais. Então, a ideologia, ela de alguma maneira inverte a realidade. Ela apresenta ser justo, apresenta como justo o que na verdade é injusto. Né? Ela faz o assalariado acreditar que ela é o patrão, que é o patrão. Né? Eu lembro de um lugar, uma escola privada que eu dei aula, vários anos atrás. Eu lembro de um professor de física que ele entrava na sala dos professores para provocar os professores de história e ele falava assim: eu sou capitalista, eu sou capitalista. E aí nós, professores de história, eu lembro que viramos para ele e falamos: pô, professor, né, não vou falar o nome dele, posso enviar então meu currículo para você? Aí ele: como assim? Se você é um capitalista, portanto, eu posso te dar meu currículo para você me contratar. Evidentemente, ele não tinha empresa alguma. Ele só gostava de dizer que era capitalista. Então percebe que ele é um assalariado, esse professor de física, como todos nós ali, professores da sala dos professores. Ele vendia a força de trabalho dele para o dono da escola. Né? Agora, ele achava que não, ele achava que ele era patrão, que ele era empresário de si mesmo, qualquer coisa do tipo. A ideologia, então, ela inverte a realidade em benefício, evidentemente, de uma classe dominante, nessa perspectiva do Marx. Né, em benefício para que esse cara não conteste o mais-valor que é extraído dele, a mais-valia que é extraída dele. A ideologia naturaliza as desigualdades.
Então, é ideológico aquelas sentenças, né? Não há alternativas, coisas sempre serão assim, sempre haverão de ser. Isso seria uma construção ideológica, uma ideia que beneficia as classes dominantes e torna-se, então, uma ideia dominante. Então, a ideologia inverte a realidade. Faz o assalariado acreditar que é patrão, e com isso ele se mantém na condição de assalariado. A ideologia naturaliza as desigualdades. Né, faz com que a gente acredite que este mundo sempre foi assim e sempre haverá de ser, como estávamos comentando agora há pouco. A ideologia justifica a exploração. Né, justifica a exploração. A gente vê em épocas de crise econômica que sempre vem alguém e diz: temos que fazer sacrifícios. Um político, um economista, um ministro. E geralmente esse temos que fazer sacrifícios não inclui esse próprio ministro. Não inclui as classes dominantes. Inclui apenas a classe trabalhadora. Tá? A busca de soluções individuais, pessoais, para contradições que na verdade são sistêmicas, o discurso de naturalizar a violência da ordem e condenar toda a violência da rebelião. Quer dizer, a nossa sociedade é uma sociedade extremamente violenta. Morrer de frio numa sociedade cheia de cobertores, com cobertor de sobra, é uma forma de violência. A pobreza, a miséria, a desigualdade extrema que a gente vive é uma forma de violência também. Mas isso não é chamado de violência, isso é chamado de ordem. E qualquer contestação contra isso é chamado de violência. Então a naturalização da violência da ordem e a contestação de toda a violência da rebelião é uma forma de justificativa da exploração, de justificar a exploração. Né? De inverter, de tornar justo o que é injusto, de ocultar a realidade. Né? Então, por exemplo, a ideia de igualdade jurídica poderia funcionar, num certo sentido, como ideologia, na medida que ela diz que nós somos iguais, quando na verdade não somos. Somos iguais apenas no papel, apenas na lei. Né? Estar algo garantido na lei não garante que este algo aconteça na realidade. A ideologia universaliza o particular. Então eu vou lá, trabalho e me enriqueço, e digo que todos, se trabalharem, também irão se enriquecer e ser grandes empresários como eu. Obviamente essa frase é absurda. Essa frase não só porque eu não sou um grande empresário, mas mesmo que eu fosse, ainda assim ela seria absurda. A ideologia inverte, torna justo o que é injusto. A ideologia naturaliza as desigualdades. A ideologia oculta a realidade, universaliza o particular, justifica a exploração, nega a luta de classes. Né? Diz que o interesse do patrão é também o interesse do trabalhador. Chama o trabalhador de colaborador, como se ele fosse também um empresário, como se ele fosse também dono. A ideologia inverte, naturaliza, justifica, oculta, nega o caráter conflitivo da nossa sociedade, nega que nós temos interesses distintos na sociedade. E é isso, né? O Marx, na sua crítica da economia política, criticava justamente a ideia de que a economia é comandada pelo mercado, e de que os agentes econômicos são livres e autônomos nas suas decisões individuais. Tá? Isso que está presente na economia clássica, em parte da economia neoclássica, é algo que ele diz que não é o que acontece. A economia não está comandada pelo mercado como se ele fosse uma entidade natural e eterna, e os agentes econômicos não são tão livres e autônomos quanto eles próprios acreditam. Uma parte famosa do Capital é quando Marx ironiza sobre a dupla liberdade do trabalhador. Né? Se diz que o trabalhador é livre sobre o capitalismo. Você é livre para escolher onde você trabalha, o que você faz. E nós que somos trabalhadores, sabemos que na maior parte dos casos, a gente é obrigado a trabalhar onde tem emprego. A nossa margem de escolha ela é muito reduzida. Ainda mais num país com grande desemprego e pobreza que nem o Brasil. Né? A nossa margem de escolha ela é muito reduzida. Então essa é a dupla liberdade do trabalhador. Aceitar o que aparecer ou morrer de fome. Então é uma falsa liberdade, uma liberdade ideológica. A ideia de que somos livres, quando na verdade não somos, beneficia a classe dominante na medida que nos faz aceitar essa ordem. Assim que a ideologia funciona. Né? Hoje tem essa ideia de que, na verdade, você não é um empregado, você não é o funcionário, você é empresário de você mesmo. Mesmo que o aplicativo tome 1/5 das suas rendas, não, você é o empresário. Quer dizer, é ideológico, você não é o empresário. Você está dando uma boa parte do que você produz para aquele aplicativo estrangeiro, por exemplo, pensando em alguns tipos de trabalho que existem nos dias de hoje. Então, e é importante que vocês entendam, para terminar essa parte de ideologia, que a ideologia não é apenas
uma mentira, um mascaramento, uma inversão. A ideologia é parte fundamental da luta de classes. Espero ter deixado isso claro com os exemplos. Na perspectiva marxista, a ideologia é parte fundamental da luta de classes. Fundamental da luta de classes. Para efetuar essa crítica à sociedade burguesa, o Marx, então, se apropria, lê, da dialética de Hegel, né? Se apropria da dialética de Hegel, lê Hegel, e ele, claro, condena, de alguma maneira, a dialética de Hegel como idealista, por isso a ideia de colocar ela de cabeça para cima, mas conserva, né, o que ele chamava de o seu cerne racional, a dialética. Aqui no livro do Grespan, que eu tinha indicado para vocês no comecinho do vídeo, ele resume a dialética assim, como a forma capaz de reproduzir o movimento contraditório pelo qual os fenômenos aparecem como o inverso do que são em sua essência. Vou repetir. A forma capaz de reproduzir o movimento contraditório pelo qual os fenômenos aparecem como o inverso do que são em sua essência. Vou usar, inclusive, os exemplos que o professor Grespan usa aqui no livro. Tá? Um exemplo que ele dá é o seguinte. Numa versão, então, numa apreensão materialista da dialética, eventos aparentemente positivos para o capital, como, por exemplo, o lucro, como, por exemplo, a acumulação, podem culminar na negatividade das crises econômicas. Quer dizer, o fato de uma empresa, às vezes, estar lucrando muito, acumulando, trocando trabalhadores por máquina, pode, às vezes, ser o que vai engendrar a sua crise, dentro do sistema como um todo. O fato do sistema, do capital, estar lucrando, acumulando e trocando seus trabalhadores pelas máquinas, pode ser algo que vai engendrar a sua crise. Então, um fenômeno aparentemente positivo carrega essa negatividade das crises econômicas. Outro exemplo que aparece no livro, que eu acho bastante didático. O Capital diz que os trabalhadores livres podem trabalhar, como estávamos falando agora, em qualquer lugar, em qualquer ramo. Basta querer. Afinal, somos todos, ricos ou pobres, iguais diante da lei. Então o discurso é esse. Somos iguais diante da lei, somos indivíduos, a Constituição garante os nossos direitos, somos todos iguais, cada um pode trabalhar onde quiser. Onde quiser, com o que quiser. Na verdade, então, ponto 2. Na verdade, sabemos que isso oculta a verdade que a maioria de nós é obrigada a vender a sua força de trabalho. A maioria de nós é obrigado a vender a sua força de trabalho do jeito que der, como der, quando der, se der. Né? Se der. Bom, contudo, essa percepção equivocada de que somos autônomos e livres nos leva a nos tornar menos unidos e, no fim, mais dependentes do capital. Então é isso. Essa ideia de que é cada um por si, cada um faz o seu, isso nos desune. E desunindo a nós, trabalhadores, ficamos mais vulneráveis ao capital. Bom, assim, olha que interessante, a ideia de autonomia e igualdade jurídica é dialeticamente determinada pela desigualdade realmente existente no plano social. Olha que interessante a gente pensar a sociedade a partir dessas inversões. Veja, trata-se de não pensar a sociedade a partir de noções como causa e consequência, que é uma ideia muito frágil, né? A ideia de causa e consequência. Trata-se de não pensar a sociedade como uma coisa única, fechada. A sociedade é assim. Trata-se de entender a sociedade como conflitiva, como conflituosa, como contraditória, prenhe de contradições. Então perceba, a naturalização de uma realidade que é social e historicamente construída não é apenas uma ilusão, não é apenas uma mentira, é uma das engrenagens do sistema capitalista e um componente fundamental da luta de classes. E a partir disso, a gente entra num outro conceito fundamental, que é o conceito de fetichismo. Fetichismo é uma palavra que o Marx recorre, que o Marx retoma do francês, fetiche, e essa palavra francesa, fetiche, vem do português, feitiço. Né? A ideia de fetiche remete à palavra da língua portuguesa, que é a palavra feitiço. Tá? E ele remete à ideia de feitiço para falar dessas inversões, quando ele fala de mercadoria, de dinheiro. No caso específico do fetiche da mercadoria, trata-se do quê? Trata-se de você acreditar que o valor daquela mercadoria emerge dela própria. Trata-se de você acreditar que se o valor disso está em X, isso deve às qualidades desse isso.
Como se o valor das coisas viesse das próprias coisas, e não do trabalho feito para construir essas coisas. Né? Então, o valor de algo tem a ver com o trabalho socialmente empregado na construção desse algo. Né? Se o valor de uma coisa viesse da sua utilidade, do seu valor de uso, a água, evidentemente, seria o elemento de maior valor na sociedade humana. E o diamante seria o elemento de menor valor. Essa comparação é do Adam Smith. O Adam Smith fala, o diamante não serve para nada. O diamante é inútil. A água é a coisa mais útil do mundo. Né? Todo mundo precisa de água todos os dias para sobreviver. A água é muito útil. O diamante é bastante inútil. Se fosse pela utilidade, a água seria o elemento de maior valor. E o diamante, o elemento de menor valor. Daqui a pouco eu entro na questão do valor com vocês. Por ora, eu quero dizer que o fetiche é você acreditar que o valor de uma mercadoria emerge dela própria. É você projetar nas coisas o que são características próprias de um sistema. Entendeu? É você naturalizar a noção de valor. E aí a ideia de um feitiço, de uma mercadoria enfeitiçada. Vamos ler um trecho do Capital, no qual Marx fala sobre isso. Marx diz assim: neste mundo, as produções do cérebro humano aparecem como seres independentes, dotados de vida e entrando em relações tanto em si quanto com a espécie humana. O mesmo acontece no mundo das mercadorias, com os produtos das mãos dos homens. A isto dou o nome de fetichismo, que adere aos produtos do trabalho, tão logo eles são produzidos como mercadoria, o que é, portanto, inseparável da própria produção de mercadoria. A partir dessa ideia de fetichismo, dessa inversão que acontece, a gente pode pensar em duas coisas, né? Por um lado, a expansão da mercadoria nas nossas relações, quer dizer, a mercantilização de todas as coisas, a mercantilização crescente de todas as coisas, faz com que as nossas relações humanas sejam coisificadas, sejam entendidas como mercadorias. Por exemplo, quando você fala, preciso economizar tempo, eu preciso investir o meu tempo, eu preciso cortar tempo, preciso me tornar mais produtivo, preciso investir em mim. Esse tipo de frase, de expressão, tem por detrás, ou não por detrás, né? Melhor ainda, explicitamente, está bem na frente, na verdade, né? A ideia de você tratar o seu tempo como um dinheiro, o seu tempo como uma coisa, não como algo que você vai fruir, mas como algo que você vai tornar mais produtivo. A mesma coisa com você mesmo, a sua relação com o seu próprio corpo, a sua relação com a sua própria vida se torna isso, investir em mim, me tornar mais produtivo, como se fosse uma coisa. Você coisifica a sua relação consigo próprio, com o seu tempo, com os seus amigos, né? Você começa a chamar os seus amigos de contatos, os meus contatos. Né? Você começa a coisificar as suas relações consigo próprio, com os outros, com o seu tempo. Por um lado. Por outro lado, e simultaneamente, assim como você coisifica pessoas e relações, você humaniza coisas. Né? Então você liga lá na Globo News e a Globo News vai falar: o mercado está nervoso, o mercado está triste, o mercado está calmo. Quer dizer, você dá, é o feitiço, né? Você dá vida a essas coisas, a esses produtos, a essas criações humanas. E novamente, não se trata apenas de uma mentira, de uma enganação, de uma ilusão. Se trata de um componente fundamental da luta de classes, das engrenagens do sistema capitalista. No Manifesto Comunista, o Marx diz assim: a burguesia despedaçou impiedosamente os laços feudais que ligavam os homens a seus superiores naturais. E a burguesia, quer dizer, a própria expansão do sistema capitalista, não deixou nenhum nexo entre os seres humanos além do puro interesse próprio. A gente começa a ver as pessoas como interesse. Esses dias eu estava mexendo no Instagram, aí tinha uma propaganda que apareceu para mim de uma página horrível, né? Uma página bizarra, enfim, com mensagens bizarras. E tinha um cara bizarro lá falando assim: não, quando você for se casar, você tem que entender que a pessoa que está com você é um investimento, porque ela vai trabalhar, porque ela vai acumular dinheiro, ou ela vai ser um peso. Bom, cada um faz o que quiser com a sua vida, né? Ou não faz tanto o que quiser com a sua vida, porque, na verdade, você tem condições que limitam bastante a sua vida. Então, cada um faz algumas escolhas, poucas, que você tem. Mas eu acho um pouco estranho essa maneira de enxergar o amor.
Mas cada um com a sua vida, né? Bom, mas eu lembro de ter lido sobre uma pesquisa na área da psicologia social de um professor desse campo que teria se vestido de gari e trabalhado como gari em frente aos seus alunos. E aí ele constatou que as pessoas que ele conhecia como alunos, colegas professores, não o reconheciam apenas porque ele estava vestido de gari. Veja, não trata-se de que ele estava maquiado, não é isso. Se trata do fato de que aquela roupa o invisibilizava diante daquelas outras pessoas que sequer olhavam para o seu rosto e por isso que não o reconheciam, né? Então, quer dizer, há uma passagem do Marx que ele fala, né, que o capitalismo nos torna indivíduos num sentido bem ruim, que é o sentido abstrato. É esse, é o gari, é o professor, é o motorista, é isso, aquilo, e não indivíduos reais, né, em toda a sua profundidade. Lá no nosso vídeo de 3 horas, os nossos 3 vídeos, né, que compõem 3 horas de Marx, a gente falou com mais detalhes da vida de Marx, né, e a gente falou como ele atua ali na Prússia, né, ele se forma na Universidade de Berlim, ele estuda Direito, aí ele faz seu doutorado lá na Universidade de Viena, defende, né, o seu doutorado na Universidade de Viena, depois ele vai acabar atuando como jornalista, tem a história da Gazeta Renana e coisa assim, a gente detalhou tudo ali. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que nesse período que o Marx vive ali da Era das Revoluções, Revolução de 1830, as Revoluções de 1848, ele era, embora ele fizesse alianças em momentos que ele julgasse importante, ele era bastante crítico daqueles que acreditavam que bastava a igualdade jurídica, a igualdade de direitos, para resolvermos os nossos problemas sociais. Então ele era bastante crítico de uma ilusão advinda em grande medida da Revolução Francesa, de que basta proclamar direitos, basta fazer uma Constituição, basta proclamar a igualdade jurídica para que as coisas estejam resolvidas. Veja, não é que o Marx é contra os direitos, contra a igualdade jurídica, não é isso. É que ele julga que isso é insuficiente. Que a solução para os nossos problemas sociais, dentro do Estado existente, do Estado realmente existente, é uma solução insuficiente. E aí que ele passa a elaborar uma perspectiva histórica que engloba não apenas o jurídico, o político, mas que considera também as relações materiais da vida. Isto é, a produção e a reprodução das condições sociais necessárias à sobrevivência humana. Né? Então ele passa a elaborar uma interpretação da sua época e também da história, que considera a história não apenas do ponto de vista do Estado, não apenas do ponto de vista dos políticos, não apenas do ponto de vista dos poderosos, mas também do ponto de vista das nossas condições materiais de existência, da produção daquilo que a gente precisa para comer e da reprodução daquilo que a gente precisa para comer. Então, para Marx, vamos entrar em conceitos. A distribuição das propriedades do meio de produção seria, por exemplo, a terra, né, um meio para produzir as coisas, as próprias ferramentas de trabalho. Então, a maneira como os meios de produzir as coisas para a gente sobreviver, os meios de produção, estão distribuídos, a distribuição dos meios de produção se dá em uma esfera básica de sociabilidade que condiciona as formas de consciência política, religiosa, artística e científica. E isso é chamado de materialismo histórico. Vamos explicar melhor, e vamos explicar melhor de uma maneira a poder remover alguns possíveis erros de interpretação que existem sobre isso. Eu lembro que uma professora minha da faculdade, no meu primeiro ano, quando ela falou sobre materialismo histórico, ela falou assim, cuidado, o materialismo histórico não significa, isso é uma interpretação vulgar, que a economia determina todas as coisas, um determinismo. Não é isso. E aí eu quero ler uma passagem do livro 3 do Capital do Marx para provar isso. Para você ver que diz o Marx no livro 3 do Capital, uma base econômica que, sem as suas principais características, é a mesma, pode manifestar variações e gradações infinitas, devido ao efeito de numerosas circunstâncias externas, influências climáticas e geográficas, tá? Influências históricas do exterior, etc. Quer dizer, o Marx não acha que a maneira como a economia está colocada vai determinar como será o nosso pensamento, a nossa religião, determinar no sentido de determinista.
Se trata de pensar que as condições materiais de existência, que vai muito além da economia, que por sua vez é uma ideia que é construída também, a ideia de economia, então as condições materiais de existência condicionam as nossas formas de consciência política, religiosa, artística, científica. A minha professora falou assim na faculdade, é como se colocasse a gente num corredor, mas dentro desse corredor dá para fazer várias coisas. Mas, de fato, não dá para a gente entender o que é possível fazer no corredor sem que a gente compreenda que há um corredor limitando, condicionando ali o que a gente está fazendo. Por isso que a metáfora que o Marx usa é tão feliz. A metáfora que ele usa para explicar isso é a metáfora de um edifício. Imagina que você está num edifício. As condições materiais de existência, o modo de produção, seria como se fosse a infraestrutura desse edifício. Veja, dentro de um edifício, eu estou agora num edifício, inclusive, eu posso fazer várias coisas, eu posso pular, eu posso dar cambalhota, eu posso ir ali, posso ir aqui. Eu tenho uma liberdade aqui muito grande de fazer várias coisas. Porém, como eu sou um ser humano, eu não posso voar. Eu não posso ir além desse edifício. O edifício condiciona as minhas possibilidades. Mas dentro disso que ele condiciona, as minhas possibilidades são amplas. Então a infraestrutura, o modo de produção, as condições materiais de existência, determina a superestrutura. Né? O que seria a superestrutura? Política, religião, arte, ciência. Mas a superestrutura age retroativamente sobre a infraestrutura, como diz o Marx aqui nesse texto. Tá? Ou eu posso citar aqui uma carta do Engels para o Bloch, de 21 de setembro de 1890. Nessa carta o Engels diz assim: se alguém quer deformar o nosso ponto de vista, a pessoa diz que o fator econômico é o único dominante. Tá? Quem diz que o fator econômico é o único dominante, diz o Engels, não entendeu o materialismo histórico. Está transformando a nossa proposição numa frase sem sentido, abstrata e absurda. Tá? E absurda. O Marx diz lá nos Grundrisse, ele diz assim: em todas as formas de sociedade, existe uma determinada produção. E as suas relações, que atribuem a todas as outras produções e as suas relações seu alcance e a sua influência. É uma espécie de iluminação generalizada na qual todas as outras cores estão mergulhadas, que modifica suas tonalidades específicas. É um éter específico que define a gravidade específica de tudo que se encontra dentro dele. Então perceba que o materialismo histórico não é um determinismo, até porque se fosse um determinismo, seria impossível Marx defender uma revolução. A ideia de que precisamos de uma revolução, que é uma ação humana, né? É uma forma de entender a realidade sem acreditar que a realidade é moldada por ideias que pairam no ar e que não tem nenhuma relação com as nossas condições materiais de existência, com a luta de classes, com a reprodução das nossas formas de produção. Então, por exemplo, no capitalismo, há a propriedade privada dos meios de produção. Não falei só propriedade privada. Propriedade privada dos meios de produção. No capitalismo, há a extração de valor, da mais-valia, são elementos estruturantes do capitalismo. São elementos que fazem parte do capitalismo. Veja, se a gente acabar com a propriedade privada dos meios de produção, se a gente acabar com a extração de mais-valia, a gente está alterando o capitalismo. Por isso que são coisas da infraestrutura. Por isso são coisas estruturais, estruturantes. Né? Agora, dentro do sistema capitalista, a gente pode ter um Estado que é democrático, um Estado que é ditatorial, e o sistema ainda ser capitalista. Por isso que é superestrutura. Porque é contingente num certo sentido. Ele pode mudar sem mudar a estrutura da produção, sem mudar a estrutura daquilo que é necessário, a sobrevivência humana, aquilo que faz parte da produção e da reprodução social. Esse é o sentido da infraestrutura e superestrutura. Não é exatamente uma coisa de um determinismo simples. E bom, e aí eu falei, propriedade privada dos meios de produção. A crítica que o Marx faz a Hegel e aos liberais da época dele é justamente uma certa idealização das relações de propriedade. Quer dizer, não levar em conta a importância de você pensar, refletir sobre o uso econômico da propriedade. Então, o Marx mostra que a propriedade, a forma privada da propriedade, não é uma coisa eterna. E não é. Isso daí é consenso. Qualquer historiador, qualquer historiadora sabe que a noção de propriedade privada é uma noção muito nova na história. A gente pode falar de outras formas de propriedade, de posse. Aí os medievalistas falam nos alódios, outros tipos de relação com a terra. Mas essa forma que a gente conhece hoje, de propriedade privada,
ela é, do ponto de vista histórico, muito nova. Ela vem da época moderna e principalmente da época contemporânea. Tá? A gente pega lá o Código Civil Napoleônico, né, o código na época de Napoleão Bonaparte, no começo do século XIX, e lá o Napoleão Bonaparte define, tem vários artigos sobre o direito de propriedade. Ali, a ideia de propriedade privada está ganhando a sua forma jurídica, está consolidando-se como a gente conhece. Ao longo da época moderna, o Marx coloca no Capital, há uma separação dos trabalhadores dos seus meios de produção. Por uma série de motivos, os trabalhadores vão perdendo as suas terras e não vão tendo outra opção a não ser vender a sua força de trabalho, como uma mercadoria. Tá? Esse processo ele chama de acumulação originária. Tá? E o termo acumulação originária tem uma brincadeira aí com a ideia de pecado original. Né? Na tradução em português ficou acumulação primitiva, né? Mas isso é muito mais uma questão da tradução do que algo que está de fato em Marx, acumulação primitiva de capital. Mas tudo bem, acumulação primitiva de capital ou acumulação originária é esse processo de separação dos trabalhadores dos meios de produção. Eles perdem suas terras, ficam despossuídos, se tornam proletários, não tem nada além da sua posse, dos seus filhos, né, da sua prole, e por isso eles são obrigados a vender a sua força de trabalho. E ao fazer isso, os trabalhadores se tornam mais dependentes do capital. Passam a ganhar um salário pela venda de seu trabalho. E mais, se ele passa a viver de um salário, ele tem que comprar as coisas necessárias para sobreviver. Quer dizer, as coisas... Antigamente eu produzia na minha terra o que eu ia comer. Então não era mercadoria, eu produzia ali para mim. Agora, as coisas são mais mercantilizadas no sentido em que nós nos tornamos dependentes do mercado. A gente precisa ter o dinheiro para comprar as coisas que estão no mercado para sobrevivermos. É isso. Então trata-se de um processo que é historicamente construído. E é construído na época moderna e no comecinho da época contemporânea. Então a propriedade privada, citando aqui o livro do Grespan, significa o quê? Propriedade privada, nesse caso, significa apropriação exclusiva dos meios de produção. Exclusiva e, portanto, excludente dos meios de produção. Essa é a formação histórica que a gente verifica na época moderna. Vocês estudam nas escolas, né, quando vocês estudam as origens da Revolução Industrial, temos vídeos aqui no Se Liga sobre isso, de como essas coisas são historicamente construídas e não naturais ou naturalizadas. Disso passamos então para um outro conceito, que é o conceito de alienação. No dia a dia a gente usa alienado como uma pessoa que está por fora, né? Você está alienado desse assunto, você está por fora. Bom, não é propriamente isso que é alienação aqui na obra de Marx. O Hegel, quando fala em alienação, chama de alienação o momento em que o espírito se faz outro. Quer dizer, o espírito se faz distinto de si próprio. O espírito se faz alheio à sua forma inicial. Feuerbach, no seu livro chamado A Essência do Cristianismo, diz que alienação significa o seguinte: o indivíduo, os seres humanos inventam Deus, então Deus é uma criação humana, e aí o ser humano esquece isso, esquece que Deus é uma invenção humana e passa a ver Deus como criador dos seres humanos e como autônomo em relação aos seres humanos. Então veja, em Hegel, a ideia de alienação tem a ver com alheamento, né? Estar alheio a si próprio. Estar alheio a si próprio. Em Feuerbach, a ideia de alienação tem a ver com esquecimento de criar uma coisa e essa coisa que na verdade é sua criação se volta contra você. Você acha que é o seu criador, que na verdade é a sua criatura, que na verdade é algo que você criou. Então, num tem uma ideia de estar alheio a mim próprio. No outro, tem a ideia da criatura, de uma inversão da criatura com o criador, algo meio Frankenstein, né? O doutor vai lá e cria o monstro se volta contra o doutor. Em Marx, então, a ideia de alienação incorpora um pouco de Hegel, um pouco de Feuerbach, mas no sentido distinto. Em Marx, a ideia de alienação acontece quando o indivíduo não se reconhece mais plenamente no produto do seu trabalho. E o indivíduo tem acesso a esse produto só mais tarde, ao comprá-lo no mercado. Né? Então, uma aquisição de produtos, como a gente estava falando agora, que só se dá pela mediação do mercado. É o que eu falei antes, do mercado começar a mediar as nossas relações, a estar no meio de todas as nossas relações. Então veja, há uma ideia de alinhamento. Né? Estou alheio, criei algo
e esse algo, na verdade, de alguma maneira me domina. Eu tenho que adquirir esse algo no mercado. Aparece como externo a mim, como estranho a mim, e me subjuga, né, de alguma forma. Eu lembro, quando eu dava aula em cursinhos privados, né, o período que eu dava aula em cursinhos privados em São Paulo, e também no interior de São Paulo, que eu tinha que seguir uma apostila que determinava o que eu tinha que ensinar e o tempo que eu tinha que ensinar. Então tinha lá na apostila, Roma Antiga, 100 minutos, Grécia Antiga, 100 minutos, feudalismo, 50 minutos. Né? E eu tinha, quando eu dava aula nesses lugares, uma sensação de alheamento, né? De estar alheio ao meu trabalho, né? De não ser dono daquilo que é o meu trabalho, porque de fato eu não era, porque de fato eu tinha vendido o meu trabalho ali para o dono do cursinho. Né? E a alienação nos leva a uma tensão fundamental que todos nós vivemos no capitalismo. Qual tensão? A tensão de que, quando você vive no capitalismo, há por todo lado uma promessa para você. Você toda hora ouve assim, toda hora escuta o seguinte, você pode ser quem você quiser, você pode ser do jeito que você quiser, vá, lute que você chega lá, se esforce, você pode ser o que você quiser, basta sonhar, quem acredita sempre alcança, quem mentaliza sempre chega lá. Essa promessa, às vezes aparece sob variadas formas, né? Mas ela é uma promessa que está presente na nossa vida. Meio de comunicação, na escola, dos nossos pais. A gente escuta isso. E a realidade é que não é assim que a coisa funciona. A realidade é que a nossa liberdade realmente existente é muito menor do que essa promessa. Então, há um mal-estar na nossa vivência no sistema capitalista, no mundo contemporâneo, decorrente dessa tensão que existe entre uma promessa muito grande que é feita a nós e uma realidade, na maioria das vezes, bastante decepcionante. Agora, para Marx, voltando à questão da propriedade privada dos meios de produção, a propriedade privada dos meios de produção cindiu as sociedades também em outras épocas, e não apenas na nossa. Então, na nossa, a propriedade privada dos meios de produção causa uma cisão, como já temos dito aqui no vídeo, né? Eu vou lá e sou obrigado a vender a minha força de trabalho. Mas essa cisão também houve em outras épocas. Lá no Manifesto Comunista, o Marx diz: homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos em constante oposição aí ao longo da história. E aí o Marx tem uma leitura diferente de outras pessoas da época dele que escreviam sobre história. Porque, em geral, se dizia que a sociedade pré-capitalista era uma sociedade de estamentos. O que o Marx está dizendo é que é diferente, é que a propriedade privada dos meios de produção, a maneira como ela está colocada, também é importante em outras épocas. Então, classe social para Marx são esses grupos sociais que são cindidos pela divisão dos meios de garantia da sobrevivência. É isso que seria, então, classes sociais. E aí, quando Marx fala do Estado, de novo, muitos viam o Estado como algo que pairava no ar, como algo que estivesse acima da sociedade, acima dos conflitos sociais. E o Marx mostra como muitas vezes o Estado vai lá e serve no interesse, na defesa de uma classe. Então, a leitura marxista do Estado, ela nos trouxe muita riqueza, porque a gente começou a ver o Estado também como algo diretamente imbricado com a luta de classes, com as relações sociais, mas, de novo, não se trata de um determinismo puro e simples. Marx não está dizendo assim, sempre que estivermos no capitalismo, o Estado será um instrumento da burguesia pura e simplesmente. A coisa é mais complexa. E aí eu convido vocês a lerem o livro de Marx, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né, um livro que ele interpreta a ascensão de Luiz Bonaparte à condição de imperador Napoleão III, e lá você vê que ele tem uma apreensão muito sofisticada do Estado. Uma apreensão não idealista. Ele não vê o Estado como algo pairando no ar, acima das classes. Mas também não é algo determinista. Tá? Também não é algo determinista. Então eu acho bastante interessante pensar nesse sentido. Bom, a partir disso a gente entende que a verdadeira revolução social seria caracterizada pela redistribuição dos meios de produção. Uma revolução meramente política que mudasse o governo, mas não mudasse a distribuição dos meios de produção, não mudasse a questão da extração de valor, não seria uma revolução no seu sentido social. Para ser uma verdadeira revolução social, deveria haver a redistribuição dos meios de produção. Quer dizer, de alguma forma,
na percepção marxista aí de história, em que o Marx começa a nos apresentar de história. A transformação das forças produtivas, isto é, dos métodos, da organização do trabalho, altera os próprios meios de produção, o que muda a disposição das classes sociais e as conformações políticas. Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Então, o desenvolvimento do capitalismo ao longo da época moderna, ali no século XVII, XVIII, XIX, favorecendo aí um fortalecimento econômico de determinadas classes sociais, da classe burguesa, enfraqueceria a nobreza. Só que a nobreza continuava dominando na política, na estrutura institucional. Então haveria uma contradição entre a maneira como a economia, como a infraestrutura, né, que é muito mais que a economia, estava disposta, e as formas políticas. Bom, as revoluções no século XVIII e no século XIX, abrindo espaço, então, por exemplo, a Revolução Francesa abre espaço para a carreira pelo mérito. Tá uma lei da Revolução Francesa que institui o mérito no exército, por exemplo, né, que institui que os cargos públicos podem ser acessados por pessoas de vários grupos sociais. Tá? Na Revolução Francesa, e sobretudo na Era Napoleônica, as formas jurídicas da propriedade privada são consolidadas. E assim se ajusta às formas políticas com a estrutura, com as transformações estruturais. É claro que eu estou aqui simplificando, né? É claro que esse é um vídeo de síntese, esse é um vídeo de resumo. Mas o que eu quero dizer é que por meio dessa forma de explicar a história, o Marx se afasta da maneira predominante de escrever história em sua época, que era uma maneira centrada no Estado, nos grandes políticos, nos indivíduos. Tá? Quando Marx escreve a história pensando nos modos de produção, tá? Ele está descentrando, tirando o indivíduo do centro da história. Tá? Então Marx fala em modos de produção asiático, que é algo que, por exemplo, hoje poucos adotam. Tá? É uma das passagens do Marx, as passagens sobre o modo de produção asiático, que hoje os historiadores não consideram muito coerentes. São raros os historiadores hoje que adotam a ideia de um modo de produção asiático. Bom, modo de produção antigo, escravista, modo de produção feudal, modo de produção burguês moderno. Agora, como Marx escreveu em alguns textos sobre o modo de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno, que a gente chamaria hoje de capitalista, alguns historiadores no passado acreditavam que o Marx queria dizer que havia uma espécie de linha evolutiva. Vem primeiro o feudalismo para depois o capitalismo, e tem que ser uma evoluçãozinha, uma escadinha. E o Marx não diz isso. Isso, de novo, é uma interpretação muito errada de Marx. O Marx em nenhum momento diz que esses modos de produção são um percurso progressivo e único, ou estágios. Né? Teve gente no passado, ninguém mais pensa assim hoje, que dizia que as capitanias hereditárias eram o feudalismo brasileiro. Quer dizer, essas pessoas queriam encaixar a história do Brasil nesse esquemão que elas atribuíam a Marx. Nenhum historiador hoje acredita num absurdo desse, né? E capitanias hereditárias é feudalismo. Ninguém pensa nisso. Nem os medievalistas têm certeza dessa ideia de feudalismo. Também é uma ideia muito discutida por quem é especialista em Idade Média hoje. E a questão que eu queria dizer aqui é que o Marx também não defendia que as coisas eram assim. Uma evoluçãozinha. Basta ler, vai ler então 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Nesse livro, ao momento que o Marx fala no modo de produção dos camponeses parceleiros. Quer dizer, ali ele está se referindo a uma estrutura produtiva muito específica da França pós-Revolução Francesa, na qual se consolida a pequena propriedade e tal. Quer dizer, por que eu estou usando esse exemplo? Para você entender que Marx sabia que você não pode encaixar o mundo inteiro num esquemão, que há especificidades que devem, sim, ser levadas em conta. E aí lá no próprio livro, 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Marx diz assim, uma passagem bem famosa: os homens fazem a sua própria história. Os seres humanos fazem a sua própria história. Mas não a fazem como querem. Não a fazem como gostariam. Não a fazem sob circunstâncias de sua própria escolha. E sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. As tradições de todas as gerações mortas oprimem como um pesadelo o cérebro dos vivos. Né? Quer dizer, a gente nasce e a gente faz a nossa própria história, a gente faz as nossas coisas, mas a gente não escolhe as circunstâncias, a época. Né? Então, essas circunstâncias, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como gostariam.
não a fazem sob circunstâncias da sua escolha. O que são essas circunstâncias? Justamente o que nós falamos anteriormente. As possibilidades de ação que se referem às dinâmicas entre as condições materiais e as relações sociais. Tá? Existe uma sociedade na qual a gente nasce. E aí vem uma outra frase célebre do Marx, da ideologia alemã, quando Marx diz: não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas, pelo contrário, é a sua existência social que determina a sua consciência. De novo, determinar aí não é no sentido de determinismo. É nesse sentido que ele fala ali no 18 Brumário, das circunstâncias, das condições, desse condicionamento. E essa percepção que o Marx, então, traz sobre a história, tirando o indivíduo do centro da história, ele tira o indivíduo, mas ele não está dizendo também que a ação humana é inútil. Por isso que não é determinista. Ele diz, o homem faz a sua história. Mas ele não faz do jeito que ele queria, porque existe uma sociedade, um modo de produção, uma época, suas coisas. Ele tira o indivíduo do centro da história, mas sem cair no determinismo. E o interessante é que ele está com isso atacando um dos aspectos da autoimagem burguesa, que é a liberdade individual. É isso que ele está dizendo, ó, essa liberdade individual não é tão liberdade assim que nem vocês acreditam. Ela está ligada a uma série de condicionamentos importantes. E aí, quando Marx escreve sobre o comunismo, tem uma passagem muito legal, que eu queria muito ler para vocês tirarem alguns equívocos da cabeça. O Marx diz assim: o comunismo não é um estado de coisas que deve ser instaurado. O comunismo não é um ideal para o qual a realidade deverá se direcionar. Muita gente entende o comunismo assim: eu tenho um ideal comunista e eu quero instaurar esse ideal na realidade. Eu tenho um propósito comunista e eu vou impor esse propósito comunista na realidade. Não é isso que é comunismo. Tá? Esse tipo de visão da revolução socialista tem a ver com aquilo que o Marx critica e chama de socialismos utópicos. Né? Os socialismos utópicos para o Marx são esses, dos caras lá que criavam na cabeça deles uma sociedade ideal e queria implantar isso na realidade. Isso não é o comunismo marxista. O que é o comunismo, então? Chamamos de comunismo um movimento real que supera o estado de coisas atual. As condições desse movimento resultam dos pressupostos atualmente existentes. É por isso que o Marx não escreveu muito sobre o comunismo. Ele escreve pouco sobre isso. Né? Até o pessoal lê o Capital, às vezes o pessoal fica esperando que no final do Capital tenha aquele capítulo sobre o comunismo, né? A conclusão, e não tem. Porque o comunismo para ele não é uma receita de bolo a ser instaurada, né? Não é. Eu estava até conversando isso com o Jailson, que está aqui me filmando. A gente estava falando isso, a gente conversa a cada intervalo aqui das gravações. E não é uma lista de bolo que você está fazendo check, check. Não é isso. Se trata de algo que emerge das próprias contradições do sistema capitalista. Tá? Em outras palavras, não é o ideal, mas é uma superação do capitalismo que emerge das próprias contradições do sistema capitalista. Então, as contradições presentes no capitalismo abrem a possibilidade de superação do capitalismo. Por isso que não é voltar para o feudalismo, não é nada disso, que é a proposta do Marx. Não significa também negar o capitalismo, em sentido absoluto. Vão acabar com tudo que o capitalismo fez. Pelo contrário, lá no Manifesto Comunista, o Marx diz: o capitalismo criou maravilhas superiores às pirâmides do Egito. Superiores às pirâmides do Egito. Né? Quer dizer, ele entende que o capitalismo tem o seu papel histórico de aumentar a produtividade, de aumentar a produção, de criar as condições a partir das quais o comunismo poderia se realizar, né? Vamos dizer assim. Então, a ideia é isso. O capitalismo cria as condições para a emergência do comunismo, com essa abundância de bens, com as revoluções tecnológicas, etc, etc. É por isso que o Lenin, uma vez, disse, né, que o comunismo vai ser os sovietes mais a eletricidade, a eletrificação. Tá? Qual é o sentido dessa expressão do Lenin? É os sovietes, quer dizer, é a forma coletiva de produção, é a produção não orientada para o mercado, a produção orientada para as nossas necessidades, a produção planejada, então uma produção não capitalista, mas se apropriando de toda a tecnologia, de toda a ciência que o capitalismo ajudou a potencializar. Né? Mas veja, tem que dizer uma outra coisa. Se o comunismo emerge das contradições do próprio capitalismo, isso não significa que o comunismo virá naturalmente. Os homens fazem a sua própria história. A abundância capitalista cria a possibilidade do comunismo.
Não que o comunismo virá naturalmente. Se o Marx acreditasse que o comunismo iria vir naturalmente, ele não teria feito partido, não teria participado de partido, de movimentos, da Associação Internacional dos Trabalhadores, tudo aquilo que a gente falou naqueles nossos 3 vídeos sobre Marx. Então é isso. Justamente a ideia de praxis marxista remete a uma noção de uma unidade entre teoria e ação. Né? O Paulo Freire, resumindo essa questão, ele fala, uma prática sem teoria é o ativismo, que às vezes pode ser ruim. Né? Eu quero mudar o mundo, mas sem pensar muito sobre o que você está fazendo. Às vezes você pode contribuir para piorar o mundo. Agora, a teoria sem ação também é ruim. É o idealismo, é o pensador de gabinete. A ideia de praxis é uma ideia de unidade entre teoria e ação. E aí, a mais famosa tese das 11 teses que o Marx escreve sobre Feuerbach, os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo. O que interessa, porém, é transformá-lo. Se você quiser se aprofundar nesse ponto específico, volta lá nos nossos 3 vídeos sobre Marx, que eu explico o que é a ditadura do proletariado, quantas vezes o Marx usou essa expressão, ele usou muito mesmo, quais textos que o Marx fala sobre o comunismo. Lá eu vou mais a fundo nessa questão. Aqui, por ser um vídeo de resumo, eu queria apenas pontuar essas questões que eu estou colocando aqui. E aí entramos num dos elementos mais importantes na construção teórica, por exemplo, do Capital, do Marx, que é a discussão sobre a mercadoria, que aqui a gente vai, claro, numa síntese, num resumo. A mercadoria existe em várias sociedades anteriores ao capitalismo. A mercadoria não é uma invenção do capitalismo, mas é no capitalismo, com a predominância, né, do trabalho assalariado, como estávamos falando, a partir da ideia de acumulação original, que a mercadoria se generaliza e vimos já também que as nossas relações econômicas e sociais passam a ser mediadas pela mercadoria, e isso tem várias implicações, como estávamos conversando. O Marx define a mercadoria de início assim: a forma social específica de que se reveste o produto do trabalho. Então, o produto do trabalho se reveste de uma forma social específica, a qual a gente chama de mercadoria. E nesse sentido, com a acumulação original, quer dizer, os trabalhadores perderem a sua terra, seus meios de produção, a força de trabalho se torna também uma mercadoria. Tá? E como a força de trabalho é uma mercadoria também, ela pode ser colocada em comparação com os outros produtos. Né? A minha força de trabalho eu vendo, sei lá, por R$10 a hora, R$10 você compra um suco. Você consegue fazer esse tipo de comparação. Né? Esse tipo de comparação. Agora, o que fundamenta o valor de uma mercadoria, como estávamos falando, não é o uso. E aí lembra da metáfora do Adam Smith, lá do diamante e da água. Não é o uso. Tá? Porque o uso é uma coisa também que varia muito conforme a época. Como é que você vai fazer o uso? Que a mercadoria ela tem que ser algo comparável, para você poder fazer as trocas. O uso é uma coisa muito variável, muito depende. Bom, se o uso, o valor de uso, é variável e depende das circunstâncias, a qualidade comum a todas as mercadorias é o trabalho. É o trabalho, portanto, que cria o valor. Mas quando a gente fala que é o trabalho que cria o valor, não é o trabalho meramente físico. Tá? É um dispêndio aí de energia física, mental, que tem referência num conjunto historicamente específico de relações sociais. Então não é o trabalho no sentido mais simples, individual. Eu trabalhando aqui crio o valor. E aí vem a ideia de um trabalho que é socialmente concebido, socialmente empregado, que está inserido num conjunto historicamente específico de relações sociais. E aí, nesse sentido, que a gente entende o dinheiro. O dinheiro, às vezes, é colocado como uma convenção. O dinheiro é uma convenção usada para fazer as trocas. A questão do Marx, que tem a ver também com toda a discussão da economia clássica, é que o dinheiro é também uma mercadoria. O dinheiro é também uma mercadoria. Só que ele é uma mercadoria diferente. Ele é uma mercadoria especial. Porque ele é uma mercadoria que é utilizada como equivalente geral para as outras mercadorias. Então, meu trabalho é pago em dinheiro. Esse livro é pago em dinheiro. Essa mesa é paga em dinheiro. Tá? Ele é um equivalente geral. Então, ele é uma mercadoria que funciona como equivalente geral. Agora, mas o que é muito importante você entender é que o dinheiro não tem o seu valor intrínseco a ele. Tá? Que uma criança pensa isso, não é? Você vira para o seu filho e fala, filho, eu não tenho dinheiro para comprar
esse brinquedo. Aí o filho fala o quê? Mas você tem cartão. Quer dizer, é como se o dinheiro tivesse um valor em si, né? Como se bastasse... E a questão não é essa, né? O dinheiro, ele é o responsável por atribuir o valor ali. Mas ele não é um portador de uma determinação presente em qualquer mercadoria. Tá? Estou lendo aqui as passagens do Grespan. Então ele funciona com um equivalente geral nesse sentido. Agora, quando acontece a acumulação original ou a acumulação primitiva de capital, então os trabalhadores passam a ser remunerados em dinheiro. Porque eles têm que vender a sua força de trabalho. A sua força de trabalho é uma mercadoria. O dinheiro é uma mercadoria também, utilizada para pagar outras mercadorias, a noção de equivalências. Se você entendeu isso, espero que se você anotou essas coisas que eu disse agora, a conclusão fica fácil. Então, com a acumulação original, o assalariado recebe dinheiro, que é a mercadoria, o valor da mercadoria advém do trabalho. Agora ficou fácil você entender o coração dessa aula de hoje. Vou ler aqui bonitinho. O valor das mercadorias que o trabalhador produz para o capitalista vender é distinto do valor da força de trabalho, representando um ganho para o capitalista. Então, vamos lá. Eu produzo X valor com o meu trabalho. Então, eu lá como professor da escola privada produzo X valor com aquilo que está sendo vendido, conhecimento, que se torna mercadoria no capitalismo. Então, eu vendo ali meu conhecimento como mercadoria. E o que eu ganho do dono da escola privada não é tudo que eu produzi. Qualquer um de vocês pode fazer essa conta, né? Não é tão difícil. Você percebe que o valor que você produz pelo meio do seu trabalho não é o que você ganha. Portanto, o seu patrão, o burguês, se apropria do valor do seu trabalho, fica com ele. Essa apropriação é o mais-valor, ou a mais-valia, tá? Que o Marx diz é o trabalho não pago. Todo o sistema capitalista tem isso como fundamento, o trabalho não pago, o valor que você gera e não recebe. Então, apesar de uma igualdade entre todos nós estabelecidas por lei, o sistema tem como oposição profunda a oposição entre o capital e o trabalho. Esse é o coração da aula de hoje. E é por isso que está no finalzinho da aula de hoje. A oposição entre o capital e o trabalho é o elemento mais profundo que estrutura o sistema capitalista. E veja, é muito importante, às vezes eu vejo uma molecadinha de internet falando assim, para o Marx o capitalismo é malvadão. É isso que o Marx fala. Não! Definitivamente não. A mais-valia não acontece porque o patrão é mau. A mais-valia não acontece porque isso é uma injustiça. Não é uma questão moral. É uma questão de como funciona o sistema. O patrão pode ser um cara super legal, pode ser um vegano, faz reiki, e faz yoga, eu faço yoga também, mas não sou patrão. Faz yoga, reiki, é vegano, adota cachorro, pode ser o cara mais gente boa do cosmos. Ele extrai mais-valia. Tá? Não é uma questão moral. A diferença entre o trabalho pago e o trabalho não pago é constitutiva do sistema capitalista. Não é uma questão de bem e mal. Não é uma questão de ruim ou bonzinho. Aqui não se trata desse tipo de análise moral ou moralista. É por isso que não basta uma reforma moral. Vamos humanizar o capitalismo, que é o que muitos dizem. Vamos deixar o capitalismo mais humano. Vamos deixar o capitalismo... Para o Marx, não é assim que... Porque a mais-valia é um elemento sem o qual o capitalismo não existe. É infraestrutura, como estávamos falando agora. Tá? E aí que o Marx diz numa metáfora do capital. O capital é o trabalho morto, que como um vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo. E vive tanto mais quanto mais trabalho vivo ele suga. Essa não é uma questão moral, é uma questão de funcionamento do sistema. Por mais que humanizemos o capitalismo, por mais que os patrões virem todos veganos, amantes de animais e fazedores de reiki, tá? Isso não muda a extração de valor. Numa sociedade simples, a gente vende para comprar. Então, eu sou o fazendeiro Daniel e eu produzo repolho. Eu vendo repolho para poder comer outras coisas além de repolho, ou para comprar roupas, eventualmente. Geralmente se produzia em casa, né, as roupas, mas sabe-se lá, dependendo de onde eu estiver. Então eu vendo o repolho para comprar. No capitalismo a coisa funciona diferente. Se numa sociedade simples eu vendo para comprar, no capitalismo eu compro para vender. Então eu compro a força de trabalho de alguém.
para vender mercadorias, e assim, ao vender essas mercadorias, eu crio mais valor. Qual que é a diferença entre as duas coisas? E isso é muito importante para entender o mundo de hoje. A satisfação das nossas necessidades não é a finalidade do capitalismo. A satisfação das nossas necessidades, nesse outro sistema, funciona como um meio para a produção de lucros. Tá? É por isso que você fala assim, mas tem muita gente passando fome ou passando frio numa sociedade de abundância. É porque a função, a finalidade do sistema capitalista não é a satisfação das nossas necessidades. A satisfação das nossas necessidades, quando ela acontece apenas como um meio para a obtenção de lucro. A finalidade é diversa. Olha aí de novo as inversões. Percebe que a aula de hoje está cheia de inversões, né? Essa maneira dialética de entender as coisas. E aí, bom, com o avanço da mecanização, né, da implantação de máquinas, tecnologias, as várias revoluções industriais, a coisa piora. O Marx diz assim no livro 1 do Capital: na manufatura e no artesanato, o trabalhador se serve da ferramenta. O trabalhador usa a ferramenta. Na fábrica, o trabalhador serve a máquina. Então, antes ele se serve da máquina. Agora ele serve a máquina. O que o Marx quer dizer com esse serve a máquina? Ele quer dizer que o processo produtivo, por essa engenharia cada vez mais sofisticada da administração, etc., etc., desloca o ser humano, é um deslocamento do ser humano em relação aos seus próprios limites físicos mentais. Todos vocês sentem isso. Tá? Ou pelo menos 90% de vocês sentem isso. Ou 99% de vocês sentem isso. Um esgotamento físico, um esgotamento mental no seu trabalho por estar submetido a essas máquinas. Né? Pode ser uma máquina à la segunda revolução industrial, uma máquina mesmo ali que você opera na fábrica, pode ser uma planilha de Excel. Né? Pode ser um programa qualquer aí no seu computador. Pode ser um sistema qualquer aí no seu computador. Quer dizer, o ser humano passa a ser medido cada vez mais em termos de eficácia, de produtividade, de utilidade, e ele tem que servir a máquinas cada vez mais sofisticadas. Isso esgota a nós próprios. Lá na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, o Marx escreve assim: ser radical é agarrar as coisas pela raiz. Então, ser radical não é ser extremista, ser radical não é não escutar ninguém, querer impor as suas ideias. Ser radical no sentido que o Marx está usando aqui, né? A palavra radical é uma palavra que é importada da Inglaterra, é você entender as coisas pela raiz, pelo coração. Né? Pois bem, para Marx, a raiz do conflito de classe é a propriedade privada dos meios de produção, da qual os trabalhadores são excluídos, tornando-se meros assalariados. Tá? Tem um livro chamado História do Pensamento Econômico, de um autor chamado Hunt, eu ia falar Kant, de um autor chamado Hunt, que ele define o capitalismo assim. Ele fala, o capitalismo é caracterizado por 4 conjuntos de arranjos institucionais e comportamentais. Quais seriam eles? A produção de mercadorias orientada para o mercado, a propriedade privada dos meios de produção, um grande segmento da população que não pode existir a não ser vendendo a sua força de trabalho no mercado, como uma mercadoria, e o comportamento individualista aquisitivo da maioria dos indivíduos dentro do sistema econômico. Agora, é preciso que vocês pensem algumas questões, como, por exemplo, com o avanço das máquinas na produção, coisa que a gente vê hoje diariamente pessoas perdendo seu emprego, substituídas por máquinas. Lá no mercado, os atendentes ali são demitidos e substituídos por uma maquininha. Isso é um processo que vem acontecendo. O trabalho passa a ser excluído do processo de produção e os meios de produção começam a funcionar como autômatos. A questão ao excluir o trabalho, o capital cria um problema para si próprio. Como é que ele vai sobreviver? Como é que as coisas vão ser vendidas? Quem vai comprar as coisas? Porque o capital depende desse trabalho vivo. Né? Então, trata-se, olha só as inversões, do capital criando as suas condições para a sua própria crise. E lá no livro 3 do Capital, sobretudo, vocês vão encontrar vários trechos do Marx mostrando essas contradições. Tá? E essa contradição é a expressão de uma autonegação objetiva do capital, né? Uma autonegação que se estabelece assim. Veja, o Marx não precisa condenar o capitalismo de novo, gente. Não é uma questão moral. Você que é moralista, não o Marx.
E como você é moralista, você fica interpretando tudo de um jeito moralista. Ah, para ele é mal, para mim é bom. Não é isso. Marx não é que ele condena o capitalismo, é ruim, eu condeno. Trata-se de uma análise que, na análise de Marx, é um sistema que condena a si próprio. Por isso que as crises para o Marx não são ocasionais, não são acaso, não são uma possibilidade. Todas as crises, na nossa vida aqui, a gente já viveu várias. Todo mundo que está vivo já viveu algumas. As crises são inerentes ao sistema capitalista, porque é um sistema contraditório. É um sistema cheio de contradições. Essas crises, no máximo, podem ser atenuadas, postergadas, né? Então, com isso, ele está se opondo a um dos elementos fundamentais do liberalismo. Um dos elementos fundamentais do pensamento liberal é a possibilidade de um equilíbrio ser criado aí por meio da oferta e da demanda, da liberdade de comércio. A ideia liberal é que a liberdade... Temos aqui no canal uma playlist, né, sobre liberalismo, para quem chegou agora no canal. É uma playlist bem longa, de várias horas, com vários autores e várias perspectivas. Mas, enfim, faz parte da tradição liberal a ideia de uma harmonia criada pela liberdade de concorrência, pela liberdade aquisitiva, pela liberdade individual. Tá? E aqui o Marx está se opondo a essa posição. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Certamente o seu objetivo ao assistir esse vídeo é fazer vestibulares, Enem, prova,